Galerinha, hoje vamos falar sobre o circuito mais simples que existe. Vem comigo, roda a vinheta. Oi pessoal, eu sou o Professor Pedro, seja muito bem-vindo ao canal Professor Cai na Prova. Nessa linha de hoje vamos abordar o tema de circuitos elétricos, então a gente vai ver o funcionamento de um circuito elétrico mais simples possível. Junto com isso, nós vamos ver alguns pequenos conceitos, o conceito de tensão elétrica, corrente elétrica e resistência elétrica. E também abordar a relação entre eles dada pela primeira lei de Ohm, beleza? E já vou pedindo para vocês deixar aí esse gostei nesse vídeo e se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, para vocês ficarem aí atentos às próximas aulas sobre este tema e sobre outros temas aí do mundo da física e da matemática. Galerinha, essa daqui então é a cara de um circuito elétrico, tá? Vamos começar por esses símbolos. Então, esse primeiro símbolo aqui é o símbolo que está representando a minha bateria. Pode reparar que esse símbolo nós temos duas perninhas, uma perninha pequena e uma perninha um pouquinho maior. A perninha pequena é o lado negativo da bateria e a perninha maior é o lado positivo da minha bateria. Geralmente a gente usa esse símbolo para representar uma fonte de tensão contínua que vai gerar uma corrente elétrica da forma contínua, que é um assunto para uma próxima aula, tá bom? Essa bateria ou o gerador, tá? Podemos ter esses dois nomes, também tem como símbolo algo desse tipo. Um círculozinho com positivo e um negativo, né? E dois fiozinhos, tá? Eu geralmente prefiro trabalhar com essa simbologia, mas existe essa daqui também, que é bem simples. O que faz uma bateria ou um gerador no nosso circuito elétrico? Ele fornece tensão elétrica. Ele fornece a tensão ou também, galera, como a gente conhece, por DDP. DDP é diferença de potencial. Então ela fornece a bateria, ela fornece a tensão ou DDP ao meu circuito elétrico. A tensão ou DDP é o que vai gerar a corrente elétrica para o meu circuito. Esse outro símbolo aqui, que eu vou fazer, a princípio eu vou completar ele aqui de lápis, ele simboliza a chave do meu circuito. A chave do meu circuito nada mais é do que o interruptor. Um interruptor igual a gente tem no nosso circuito de casa, né, para a gente acender ou desligar a lâmpada, né, da casa, de um quarto, enfim. Então, essa chave, o interruptor, ela liga ou desliga o circuito. Do jeito que eu desenhei aqui agora, galera, a gente observa que essa chave está aberta, né? Temos um espacinho aqui, né? Ela está aberta. Então, quando a gente tem um circuito com chave aberta, significa que o circuito está desligado. Um circuito desligado significa que não tem corrente. Quando a gente fecha essa chave, agora sim nós temos um circuito fechado e aí sim nós ligamos o circuito. O circuito fica ligado. Portanto, a função da chave é ligar ou desligar o circuito. Ela não precisaria existir para o circuito funcionar, mas é sempre interessante, né, colocar uma chave liga e desliga, né, para você não ficar consumindo toda a carga da sua bateria. Esse último carinha aqui é o nosso resistor. Precisamos ter um resistor aqui para esse circuitinho ficar completo, né? E ele vai representar um determinado aparelho, né, que esteja ligado a essa bateria. Às vezes, galera, esse circuitinho mais simples, ao invés de colocar um resistor aqui, é colocado uma lampadinha que funciona como um resistor, principalmente aquelas lâmpadas antigas do tipo incandescente, tá bom? Então o resistor, esse componente que está aparecendo aqui na figurinha, é um dispositivo elétrico, né, que é usado na eletrônica, aí, na área de eletrônica, na área de eletricidade, que tem como finalidade transformar energia elétrica em energia térmica ou calor através de um efeito chamado efeito Joule. E também ele é utilizado para atenuar, né, para limitar a corrente elétrica que está passando num circuito. A grandeza física que está envolvida no componente de resistor elétrico é chamado de resistência elétrica. A resistência elétrica é a capacidade de um condutor ou de um resistor se opor à passagem de corrente elétrica. Lembrando que a corrente elétrica, para existir, precisa ter a diferença de potencial ou simplesmente uma tensão aplicada nesse condutor ou nesse resistor. Certo, gente? Então, agora olha só. Temos aqui a chave fechada, o circuito está ligado. O que vai acontecer aqui, galera? Nós temos, a primeira coisa importante é que graças a DDP e a tensão fornecida pela bateria, nós vamos criar a corrente elétrica, vai existir a corrente elétrica circulando por esse circuito.
A gente chama isso de circuito porque é algo realmente fechado, né? Uma linha que tem um começo e tem um fim, um circuito elétrico. Tudo isso aqui que completa o nosso circuito são fios condutores, geralmente fios condutores de cobre, tá? Nesses fios de cobre, galera, nós temos elétrons livres nos átomos, né? Geralmente é fio de cobre porque é um bom condutor de eletricidade. E esses elétrons, galera, eles sempre buscam o potencial positivo. Por quê? Elétron é aquela partícula elementar que tem carga negativa. Então os elétrons, eles querem entrar no lado positivo da bateria. Logo, galera, os elétrons eles circulam no circuito da seguinte forma, ó. Tudo que eu estou desenhando aqui em laranja é o movimento dos elétrons. Do jeito que eu construí aqui, galera. Então, os elétrons a gente coloca como símbolozinho E, com o E negativo, né? Porque o elétron é uma carga negativa. Então, o elétron ele sempre busca entrar no lado positivo da minha bateria. Por quê? Porque o elétron é uma partícula de carga negativa. Negativo e positivo se atraem. Então, galera, o elétron ele faz nesse desenho aqui que eu fiz, ele está andando no sentido anti-horário, tá? Então, elétrons no sentido anti-horário. Por sua vez, galera, corrente elétrica, ela faz o caminho contrário dos elétrons. Então, a corrente elétrica, ela sai do positivo e tende a ir para o negativo. Isso é uma convenção, tá, galera? Então, a corrente elétrica, ela faz o outro sentido. Corrente elétrica a gente coloca com o símbolozinho I. Então, a corrente elétrica, vou colocar aqui por fora agora, para não ficar muito poluído por dentro lá. Então, a corrente elétrica I. Claro que a gente está fazendo desenho fora do fio, mas isso está acontecendo dentro do condutor, né? Então, o símbolozinho I de corrente elétrica. Então, esse é o percurso que faz a corrente elétrica. Ela sai do positivo e vem em direção ao negativo do meu gerador, da minha bateria, tá? Então, nesse caso, a corrente elétrica I, ela está no sentido horário. E é sempre assim, galera. Sempre elétron entra do lado positivo, corrente elétrica está no sentido contrário por convenção, tá bom? Certo, gente? Então, qual vai ser a relação entre a bateria? A bateria nós damos o símbolo de U para DDP ou tensão. A resistência do resistor a gente coloca como símbolo R. E a corrente elétrica que está circulando nesse fio. Lembrando que ela sai do positivo e entra no negativo. Então, qual é a relação entre U, R e I? Essa relação, galera, foi dada por um cientista alemão chamado Georg Simon Ohm, tá? E ela é conhecida como primeira lei de Ohm. Ohm disse que a corrente estabelecida em um condutor é diretamente proporcional à voltagem, né, à tensão a ele aplicada. Ele está querendo dizer que U é igual a R vezes o I, ou R é igual a U dividido por I. Então, essas equações aqui, elas são conhecidas como a equação da primeira lei de Ohm, tá? Eu prefiro trabalhar com essa daqui, elas são as mesmas, tá, galera? Tá vendo aqui? O I está multiplicando, eu passo para o outro lado dividindo. É a mesma equação, certo? Sendo que esse U, ele simboliza a tensão, ou DDP, como já dissemos. A unidade de tensão, ou DDP, é o volt, que é o V maiúsculo, tá? O R é a resistência, cujo símbolo é o símbolo ômega, tá? Que a gente diz ohms, não é ohms, é ohms. E o I, como nós dissemos, é a corrente elétrica, cujo símbolo é a letrinha A, ampere, tá? Em homenagem também ao cientista chamado Ampere. Então, essa é a relação, galera. Olha só como é simples. Vamos supor que esse resistor aqui tem um valor de 40 ohms. E essa bateria forneça uma tensão de 12 volts, tá? E aí eu pergunto, qual é o valor da corrente que vai circular nesse meu circuito elétrico? Olha que simples, galera. Eu sei que U é igual a R vezes o I pela primeira lei de Ohm. O U eu substituo por 12, o R é 40 ohms e o I deixo aqui que é a minha pergunta. Esse 40 está multiplicando o I, passo dividindo. Então fica 12 dividido por 40 é igual a I. Logo, a minha corrente elétrica é igual a 12 dividido por 40.
12 dividido por 40 é 0,3 amperes. Então, a corrente elétrica que vai circular nesse circuito mais simples possível é de 0,3 amperes. Tem uma outra dica. Eu posso fazer também da seguinte forma. Eu construo um triangulinho, esse triângulo é o U, aqui é o R e aqui é o I. Se eu quero descobrir a corrente elétrica, eu venho aqui nesse triangulinho e coloco o dedo em cima do I. Aí ele mostra para mim o seguinte, ó, pego o U e divido pelo R. U dividido pelo R. Então, o I é o U dividido pelo R. Logo, o I vai ser, o U é a tensão fornecida pela bateria, que nesse caso é 12, dividido pelo R, que nesse caso é 40 ohms. Ou seja, 12 dividido por 40, 0,3 amperes também. Então, mais um exemplinho para a gente fechar isso aqui de vez, galera. Olha que simples. Determine a resistência elétrica de uma lâmpada ligada a uma DDP de 24 volts. Logo, a pergunta dele, ó, é a resistência elétrica. A DDP é 24 volts, é o U, então 24 volts. DDP ou tensão, certo? Sabendo que a corrente elétrica que atravessa é de 0,8 amperes. Então, esse cara aqui é o I, corrente elétrica, 0,8 amperes. Vamos resolver das duas formas rapidinho. Olha só, lei de Ohm, U é igual a R vezes o I. No lugar de U, substitui aqui pelo 24, é igual, o R é a nossa incógnita, vezes o I, que é 0,8. Portanto, o 0,8 está multiplicando o R, passa para o outro lado, dividindo. Então, fica 24 dividido por 0,8 é igual ao R. Logo, nós temos que a nossa resistência, 24 dividido por 0,8, 30 ohms. Bom, então achamos o 30 ohms. Ou podemos utilizar aquela regrinha do triângulo que eu mostrei para vocês. Olha só, regrinha do triângulo. Tampo o cara que eu quero o R. Então, eu tampo o R. E ele me mostra U dividido por I. Então, o R é U dividido por I. Logo, a resistência vai ser o U, que é 24, dividido pelo I, que é 0,8. Logo, isso aqui vai dar 30 ohms também. Então, é uma forma bem legal de se fazer. Se caso tiver, a pergunta for a DDP, aí você tampa a DDP, e aí vai ficar R vezes o I. Beleza, gente? Se você gostou dessa aula, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, ative o sininho de notificação, avise os seus amigos e compartilhe esse vídeo aí pra galera toda, tá bom? Muito obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Toquezinho de cotovelo aí.